Nesse vídeo eu vou ilustrar a principal diferença entre os comandos for e while. Os dois são semelhantes no sentido de que eles permitem a gente fazer uma repetição dentro do nosso programa. Mas a principal diferença é que o for é usado quando a gente tem um número pré-determinado de repetições, a gente já sabe de antemão quantas repetições vão ser feitas, enquanto o while ele é mais vantajoso quando esse número não é conhecido, ou seja, a gente vai continuar repetindo conjunto de instruções enquanto, daí a palavra while, enquanto uma certa condição for satisfeita. Eu vou ilustrar isso com um programa bastante simples que faz a seguinte operação. Enquanto o usuário continuar digitando números positivos, o programa vai dizer para a gente se esse número é par ou ímpar. Na hora que o usuário digitar um número negativo, o nosso programa se interrompe. Então, para fazer isso, eu vou criar uma variável inteira, uma variável n, que vai ser digitada pelo usuário. E eu vou pular uma certa parte aqui para escrever a estrutura geral. Então, a gente vai ter, enquanto uma certa condição é verdadeira, o que a gente vai fazer? Se o número é par, isso quer dizer que o resto da divisão desse número por 2 é igual a zero. Ou seja, se n por cento 2, lembrando que esse porcento quer dizer resto da divisão. Se o resto da divisão de n por 2 for igual a zero, então eu vou escrever f, perdão, o número é par. Caso contrário, só tem duas opções, então a gente sabe que se ele não for par, ele é ímpar, então eu posso escrever. Tem várias possibilidades, tem vários estilos de indentação, eu vou usar esse aqui em que o else fica numa linha seguinte, tem gente que gosta de escrever o else junto com esse mesmo fechar chaves do if original, duas coisas são possíveis. Se não for verdade, então o número é ímpar. Muito bem. A questão da indentação, que a gente já comentou em vídeos anteriores, aqui se vê ainda mais claramente. O if está dentro do while, então ele está um nível para dentro. O printf está dentro do if, que está dentro do while, então ele está dois níveis para dentro. E se vocês perceberem, o nível original aqui também não é tão original, porque como tudo isso está dentro da função main, eles também estão deslocados de um tab para dentro. Bom, nosso programa vai ter essa parte de verificar se o certo número é par ou ímpar. Só que a gente tem que pedir esse número para o usuário. Então a gente tem que ter aquela comunicação. Tem que ter um printf. Digite o próximo número. A gente vai ter um scanf para salvar esse número na variável n. E aí, conforme o usuário digitou, a gente vai poder fazer essa conta, se ele é par ou se ele é ímpar. Tá, mas ainda está aberta essa questão de qual é a condição de permanência aqui no while. E existem algumas possibilidades. Eu vou fazer de um jeito que usa uma variável adicional, que é o que a gente chama de variável sentinela, ou às vezes o pessoal chama de flag, chama de controle, tem alguns nomes possíveis no dia a dia, mas é uma variável que ela vai estar observando o resultado. Então, eu vou salvar eu vou criar essa variável, eu vou dar um nome bastante simples para ela, vou chamar ela de continua, e eu vou dizer que continua vale 1 originalmente. E por que eu vou fazer isso? Porque enquanto continua for igual a 1, eu quero que o programa continue. Bastante simples. Então, eu preciso tomar esse cuidado de definir essa variável antes do while, porque senão ele nunca nem vai entrar no while. E o programa vai continuar em que circunstâncias? Enquanto o usuário está digitando números positivos, tudo continua. Quando o usuário digitar um número negativo, as coisas param. Então, na verdade, essas operações que eu fiz aqui, elas só fazem sentido quando o usuário digitou um número positivo. Então, isso aqui, na verdade, tem que ter um outro teste.
Se o número que o usuário digitou é positivo, então algumas coisas continuam acontecendo. No caso, todas essas coisas. Percebe que como eu programei nessa um pouco fora de ordem, eu fiquei com esse if dentro, esse if que está dentro do outro if acabou ficando no mesmo nível. E isso não é bom para a leitura, eles deveriam estar mais encadeados para fazer uma indentação correta. Eu posso selecionar o código, dar um botão direito e usar aquela opção que já usamos anteriormente, Format Use A-Style, que ele força uma indentação. De novo, ele usa uma regra de indentação um pouco diferente da convenção que eu gosto mais de usar, mas ele tem a vantagem grande de colocar uma coisa dentro da outra e permite claramente a gente enxergar que esse if está dentro desse if, esse else também está dentro desse if, e todo mundo está dentro desse while. Bom, isto posto, enquanto o n for positivo, as coisas acontecem dessa forma. Mas, se o caso contrário, se o usuário digitar um zero ou digitar um número negativo, a gente vai poder fazer o seguinte, vai poder dizer que continua, recebe zero. Ou seja, na hora que o usuário digitou um número negativo, o nosso programa vai parar, porque continua vai valer zero, e ele vai voltar para a próxima repetição e não vai mais entrar no while nunca mais. Certo? A gente pode ajustar essas chaves, a gente pode colocar elas para manter um pouco do padrão, mas isso aqui é simplesmente para fins estéticos. No fundo, o programa anterior já também funcionaria. É só uma questão de manter a consistência em todos os lugares, mas é só para fins estéticos, como eu disse. E é interessante lembrar que pelo Code Blocks a gente consegue, clicando aqui no fechar chaves ou no abrir chaves, a gente consegue ver aonde está claramente aquele bloco. Isso ajuda a gente. Eu vou visualizar o meu programa como um todo para lembrar que a gente não colocou o nosso return. Então, nesse nível aqui, ou seja, no mesmo nível que tem o while, no mesmo nível que tem a definição das variáveis, vai ter o return para encerrar. Vamos compilar. Excelente, porque eu cometi um erro e a gente sempre aprende com os nossos erros. As condições, os ifs têm que ter, as condições tanto while quanto if, elas têm que estar entre parênteses. Então aqui faltou um parênteses grande para dizer que toda essa é a condição do nosso if. Agora sim, eu posso digitar um número, por exemplo, digitar o número 5, e aí aconteceu isso. Percebe que não está muito bonito, né? Não tem nada errado aqui, mas não está bonito. E por que não está bonito? Porque ele está misturando as duas frases, estão saindo uma em cima da outra. Por que isso acontece? Eu vou colocar um número negativo aqui para encerrar e a gente já vai entender. Os nossos printfs eles estão simplesmente escrevendo na tela sem grandes preocupações. Se a gente colocar, por outro lado, um /n aqui no final, isso vai fazer com que a próxima coisa a ser escrita na tela mude de linha. Então, agora com o /n, o nosso programa vai ficar um pouquinho mais bonito. Eu digitar 5, 5 é um número ímpar, e o nosso /n faz com que a gente mude para uma linha de baixo. 4, 4 é um número par, 6 é um número par, 10 é um número par, 101 é um número ímpar, menos 5, encerra o programa. Então, essa é a lógica da variável sentinela. A gente continua repetindo enquanto ela tiver algum valor. Daria para fazer uma forma um pouquinho diferente usando o próprio n como variável sentinela, mas eu quis aqui deixar bem claro, bem separado a atribuição para esse valor da variável sentinela só na hora que a gente quiser interromper o nosso código. É isso.